Muito boa tarde a todos. Cumprimento senhoras e senhores procuradores. Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da 4ª legislatura, da 4ª sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir as propostas de emenda à Constituição número 17 de 2012, que altera o artigo 132 da Constituição Federal, e número 39, a PEC número 39 de 2012, que altera o artigo 132 da Constituição Federal, também para incluir os procuradores e advogados públicos das autarquias e fundações públicas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios nos regramentos constantes do caput do artigo, conforme requerimento número 93, de autoria do senador Ricardo Ferraz, e com a subscrição de outros senadores. Convido o presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Antônio Guilherme Rodrigues Oliveira. Esse não se apresentou aqui, só esse. Convido o senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ANAP, Marcelo Terto e Silva. Seja bem-vindo. Olha aí. Seja bem-vindo. Convido o senhor Marcos Vitório Stan, diretor-presidente da Associação Brasileira de Advogados Públicos, ABRAP. Seja bem-vindo. Convido, para minha satisfação e saudade, sinto já a falta do senador Sérgio Souza, autor da PEC 39 de 2012, o principal articulador desta luta dos senhores procuradores, dos senhores advogados. A Sérgio, nosso carinho do reencontro. Nós estamos aí há um mês sem Sérgio na comissão, no plenário, mas certamente ele voltará logo pelo desiderato popular, para a justiça do povo do Paraná e do Brasil. Obrigado. Vamos iniciar. Eu, inclusive, franqueio para as pessoas que estão em pé, as bancadas aqui do nosso plenário, as 3 últimas bancadas podem utilizá-las para melhor conforto. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, com a palavra, o senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, o doutor Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, senador Vital Rego. Também cumprimento o senador Sérgio Souza. Cumprimento ainda os colegas dirigentes das associações, Dr. Marcelo Terto, presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado e Distrito Federal, o colega Marcos Stan, presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos, ABRAP, e senhores e senhoras presentes nessa audiência,
Quero dizer inicialmente que é uma grande satisfação, um orgulho estar participando de uma audiência pública na comissão, talvez uma das mais importantes do Parlamento brasileiro, e principalmente para falar de um tema que é uma continuidade de uma luta que já vem há mais de 11 anos. É a PEC 17 de 2012, aqui no Senado, que insere explicitamente os municípios no artigo 132 da Constituição Federal. O objetivo da proposta, ela, de fato, transcende uma luta meramente corporativista. De fato, é o exercício da cidadania e, principalmente, para trazer o fortalecimento dos municípios. Na verdade, todos sabem que lá no município é onde a vida acontece. Lá se vive, se trabalha, estuda, mora e nada mais do que importante ter um ente com autonomia capaz de prestar com eficiência o serviço público tão desejado por todos. Não vou aqui, neste depoimento, discorrer de forma acadêmica, sem querer remontar a história do fortalecimento do municipalismo, e sim tentar, de forma pragmática, contribuir para o debate. Na verdade, o nosso objetivo é aprovar uma proposição moralizadora no serviço público municipal, tão carente. Ora, me parece que todos que aqui estão presentes entendem que o fortalecimento do município é algo desejável, é algo benéfico e é inconcebível que, nessa ótica, os municípios não contem com uma estrutura jurídica adequada para fazer o exame do controle da legalidade dos atos e, com isso, prestar um serviço eficiente. Então, nessa ótica, eu acho que todos os senadores que aqui se encontram não têm a menor dúvida de que o fortalecimento dos municípios é algo sustentável, algo desejável e que muitos benefícios virão por conta deste fortalecimento. Hoje, qualquer implementação de política pública, seja na área da educação, da saúde, na habitação, tudo isso depende de um acompanhamento desde o seu nascedouro, dos projetos, um entendimento para saber aonde é que pode ser feito determinado ato, da forma que deve ser feito. Então, os municípios que tratam diretamente com a população, eles, na verdade, não podem prescindir de uma assessoria isenta e, para que isso aconteça, precisa ser concursada. O ingresso tem que ser por concurso público. Este é um princípio republicano e que tem uma relevância maior diante da promulgação da Constituição de 88. Nesta conjuntura, tem-se que a inclusão dos municípios brasileiros como integrantes da federação demanda consequências com o reconhecimento de sua capacidade de auto-organização, governo próprio e competências exclusivas, que têm que ser efetivadas sempre com vistas ao atendimento do interesse público. E, nesse aspecto, em especial, é fundamental o assessoramento jurídico especializado, qualificado e independente,
o que só se atinge com corpo jurídico isento, cujo ingresso no serviço público municipal se dê mediante concurso público. A autonomia municipal é garantia institucional e não pode ser alvo, nas palavras do professor Paulo Bonavides, de surpresas ou investidas ocasionais. A carreira de procurador municipal visa realizar as competências municipais. Dessa forma, qualquer emenda tendente a tornar despiciente o concurso público para as carreiras jurídicas que defendem a coisa pública e efetivam as competências municipais representaria uma investida mortal no espaço de inviolabilidade dos municípios, ou seja, na própria autonomia municipal. Dito isto, temos uma proposta que já veio da Câmara dos Deputados, com aprovação em 2 turnos, onde todos os líderes partidários recomendaram o voto sim pela aprovação da PEC. Contamos, no segundo turno, com 406 votos favoráveis, onde aquela casa compreendeu e ficou convencida da necessidade de melhor estruturar os municípios e, com isso, garantir, de fato, a sua plena autonomia. É a sua própria existência que depende da sua organização. Esta proposta, ela recebeu apoio expresso da Frente Nacional dos Prefeitos, do Fórum de Procuradores Gerais das Capitais, do Conselho Federal da OAB, das entidades associativas da Advocacia Pública, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, entre outros. E, chegando aqui no Senado, a proposta foi aprovada por unanimidade por esta comissão, vindo a entrar na ordem do dia. E, quando já estava em plenário para votação, surgiu uma emenda que ora se discute, que é uma emenda limitadora, restringe a aplicação dessa mudança apenas para os municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, acompanhada dessa emenda, nos veio a surpresa também de uma investida das pessoas que, obviamente, se opõem a esta aprovação desta proposta. Especificamente, a Confederação Nacional de Municípios enviou mensagem por torpedo, por WhatsApp, a todos os seus associados, todos os prefeitos, com a seguinte mensagem, mais ou menos assim: conseguimos adiar a votação da PEC 17. Talvez amanhã ela entre novamente em votação. Precisamos que todos os prefeitos liguem para os seus senadores e peçam a rejeição da proposta. Se aprovada, os municípios vão ter que pagar um vencimento de R$ 25 mil aos procuradores. Então, essa situação, ela não é verídica, essa situação não é tratada na PEC, a PEC não trata de vencimento e nem poderia tratar dessa forma. Apenas coloca os municípios na mesma posição que os estados, como um ente federado. A carreira de procurador do estado já consta, a figura do procurador já está lá desde 88. Nem por isso todos os procuradores de estado percebem remuneração nesse limite previsto nessa mensagem. Com isso, percebe-se que a proposta não causa nenhum impacto financeiro no orçamento dos municípios. O município possui autonomia, nós somos defensores dessa tese, e o município é quem vai dizer qual é o regime de seus servidores, quanto vai pagar,
quantos procuradores o município vai precisar. Então, essa situação, essa autonomia municipal vai prevalecer mesmo com a aprovação dessa proposta. Ela não altera, ela não trata e não equipara a nenhuma outra categoria os vencimentos, nem magistratura, nem Ministério Público e nem outra carreira. E essa vinculação é expressamente vedada pela própria Constituição Federal. Basta conferir o artigo 37, inciso 13. Daí porque este argumento ele é rechaçado e esperamos, sim, que a discussão seja travada de forma adequada, sem esse subterfúgio. Não temos nenhum problema em discutir. Gostamos, inclusive, estamos há 11 anos trabalhando, brigando pela aprovação dessa PEC. Na verdade, eu repito, ela transcende uma luta corporativista. Ela, de fato, é o exercício pleno da cidadania. Também, e diante da realidade das diferenças dos municípios no país, temos que dizer que a PEC ela não obriga uma criação de carreira com vários procuradores. Ela, pelo menos, determina que ao menos um seja concursado e integre a procuradoria daquele município. O procurador-geral, que é um cargo comissionado, de livre escolha e nomeação do gestor, continuará sendo... o procurador continuará sendo escolhido mediante as regras que a lei própria, a lei municipal, determinar. O argumento também de que os municípios encontram-se numa situação caótica de pendúria, sem dinheiro para contratar médico, sem dinheiro para pagar outros profissionais, e que, por isso, não suportariam mais um encargo, isso também não tem o menor sentido. A demanda judicial, a defesa dos interesses do município, ela já existe, é uma previsão constitucional. A defesa tem que ser feita, tem que ser executada. Se vai ser feita de forma correta ou não, isso é que a gente precisa discutir. Despesa já existe na contratação do advogado comissionado. Tem mais quanto tempo, presidente? 1 minuto. A defesa existe por conta dos advogados já contratados e dos cargos comissionados. Percebe-se que, no processo de licitação, onde a isenção política é necessária para que a correta avaliação do controle da legalidade dos atos seja executada, falta aos profissionais, mesmo os sérios, honestos e qualificados, um requisito: isenção política. Por quê? Só se consegue isso com o ingresso no serviço público através de concurso público. Para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer que a PEC guarda estrita sintonia com o momento em que vive o nosso país, ecoando da sociedade o chamamento pela moralização no trato da coisa pública, pois a função de procurador municipal, que é um advogado público, viabiliza que as políticas públicas escolhidas pelos governantes democraticamente eleitos sejam executadas num ambiente de respeito aos valores consagrados pelo ordenamento jurídico. Boa tarde, muito obrigado. Agradeço ao senhor procurador Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira pelas suas explanações iniciais. Eu gostaria de consultar aos excelentíssimos senhores senadores presentes a reunião, se não há objeção em alterar o convite. O senhor Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo
por motivo justificado, não pôde comparecer, o Dr. Rodrigo Marques de Abreu Júdice. E o senador Pedro Simão, aqui presente, apresenta um requerimento para que nós possamos ouvir, em substituição ao Dr. Rodrigo, o senhor Procurador-Geral para Assuntos Institucionais, o senhor Paulo Roberto Basso, do Rio Grande do Sul. Alguma objeção? Não há nenhuma objeção. E o senador Rodrigo Hollenberg apresenta também uma solicitação extra-pauta para que nós possamos ouvir. E aqui está presente a Procuradora-Geral do Distrito Federal, doutora Paola Aires Correia Lima, que está aqui presente, e nós possamos também ouvi-la. Vamos apenas equalizar o tempo com esses dois novos convidados. Alguma objeção, senhoras e senhores senadores? Concordam? Então, doutora Paola, fique aqui nessa bancada mais próxima, porque nós vamos chamá-la à fala. Doutor Paulo Roberto, também, por favor. Vamos continuar com esta ordem, ouvindo o senhor Marcelo Terto e Silva, presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. Marcelo, com a palavra. 15 minutos, senador? Agora vamos diminuir para 10. 10 minutos. Está em respeito. Tentarei falar em até menor tempo. Eu queria saudar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, excelentíssimo senhor senador Vital do Rego, cumprimentar o sempre simpático senador Sérgio Souza, né, que está aqui para contribuir com os debates, o nosso amigo e representante dos procuradores municipais, Guilherme Rodrigues, o presidente da BRAP, Marcos Stan, que, inclusive, também quero fazer o registro e cumprimentar, por óbvio, o senador Ricardo Ferraço, que permitiu esse espaço para o debate em torno da formatação da advocacia pública no Estado brasileiro, trazendo um viés federativo para a discussão desse tema tão importante para os serviços e para a racionalidade do funcionamento dos estados. Quero fazer o registro e agradecer a presença de 24 presidentes que atenderam a nossa solicitação para acompanhar esses debates. Isso demonstra o envolvimento e a preocupação com um princípio que para nós é sagrado, da unidade do serviço jurídico nos estados, que vem funcionando ao longo de 26 anos e, portanto, todos aqui presentes para prestigiar e poder colaborar com os debates. Agradecer a presença do Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul em exercício, doutor Paulo Basso, aqui representando o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, e a doutora Paola Aires, nossa queridíssima Procuradora-Geral do Distrito Federal também, que se dispôs, com toda certeza, a somar nesta discussão, trazendo a nós elementos de ordem gerencial muito importantes para o debate. Bom, eu queria, o meu propósito, senador, de forma breve, sucinta e serena, né, trazer a preocupação que conduz a posição da ANAP contrária à PEC 39 em especial, porque em relação à PEC 17, como o Guilherme colocou de forma muito apropriada, já conta com o apoio dos procuradores dos estados, muito embora haja uma questão topológica, né, entre nós, se é num dispositivo, se é em outro, mas isso é uma questão de mérito que deva ser e envolver discursos mais pontuais e específicos no que diz respeito à constitucionalização que é necessária das procuradorias dos municípios brasileiros. Da minha parte, compete a responsabilidade de trazer 3 elementos que preocupam muito aos procuradores dos estados, que traz uma preocupação e uma sensibilidade agora de ordem institucional, porque os procuradores gerais e os governos estaduais resolveram ingressar nessa discussão para, na verdade, garantir racionalidade, em primeiro lugar, aos serviços jurídicos dos estados. Afastar o que, na verdade, possa ser uma pauta remuneratória
dessas discussões que envolvem institucionalização, quando deveria se discutir no âmbito dos Estados, respeitada a autonomia de cada qual, em respeito ao Pacto Federativo, de valorização. Se é necessário uma valorização, jamais nos oporemos. Mas o grande problema é perceber que se busca, num sentido e numa mão contrária do que é a realidade, inclusive hoje na AGU, uma descentralização de serviços jurídicos dos Estados, de forma a comprometer o que o Constituinte originário, ao consagrar no artigo 69 do ADCT o princípio da unidade dos serviços jurídicos, garantir um serviço eficiente e racional, sem sobreposições no âmbito dos Estados, até porque o nível de complexidade organizacional dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta são bem menores do que aqueles que nós vivenciamos e testemunhamos no âmbito da União, que, por sinal, vem nesse movimento de concentração, mas pelo espaço, que até por uma questão topológica no artigo 131 permite a existência de um órgão vinculado, mas integrante à própria estrutura da Advocacia Geral da União. Então, esse elemento de pacto federativo, ele, na verdade, sustenta a nossa posição na medida em que discutir serviço jurídico dos Estados ou qualquer atividade jurisdicionada, ainda que fosse, a Procuradoria-Geral do Estado deveria passar e nascer das bases apropriadas e competentes para a discussão desse tema, que seriam as procuradorias. Em Goiás, por exemplo, nós temos serviços dessa ordem vinculados às estruturas outras que não a Procuradoria-Geral do Estado. É uma coisa completamente absurda e que nasceu não por demérito dos colegas que são advogados, devem ter suas garantias e seu trabalho valorizado, mas que podem, na verdade, trazer uma fragilidade institucional, porque, no lugar de se investir na Procuradoria, se realizar concursos para o cargo de Procurador do Estado, se está tentando, por vias transversas, não é, criar e unificar serviços, contrariamente, inclusive, a precedentes do Supremo Tribunal Federal, como na DI 175, também do Paraná, ou da DI 484, que foi julgada há menos de 2 anos atrás pelo Supremo Tribunal Federal, que evitou, impediu, através da interpretação conforme, a coexistência de serviços com caráter permanente e de forma concorrente com as Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal, no caso específico da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. E são vários outros precedentes, como a DI 881 do Estado do Espírito Santo, a DI 159 do Estado do Pará, a DI 1679 de Goiás, a DI 175 do Paraná, a PGE Goiás, a PGE Espírito Santo, a PGE Paraná também, suscitaram novos questionamentos a respeito de tentativas de descentralizar esses serviços. Há uma preocupação de ordem funcional, hoje, inclusive, da parte dos próprios procuradores gerais, há uma manifestação do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e dos Distritos Federais, contrária, porque se aperceberam de que isso era conduzido à revelia deles. Existe um colégio que eu acho que é um foro próprio para discutir a organização desse serviço. E o Senado, como uma casa responsável pela preservação do Pacto Federativo, com toda certeza, e andou bem por iniciativa do senador Ricardo Ferraço, aprovada a unanimidade deste colegiado, né, em trazer essa discussão para um nível de amadurecimento maior, para que se tire o sentido de corporativistas, de que eu não quero que se valorize outros serviços, outras estruturas que não sejam da Procuradoria-Geral. Não é isso que está em discussão. Tanto que, lá na Câmara dos Deputados, no final do ano passado, se propôs uma outra PEC, né, 373 de 2013, que procura, na verdade, estender todos os direitos, garantias e prerrogativas dos procuradores para servidores que prestem, eventualmente, serviço jurídico, seja em regime de transição ou em sentido de quadros de extinção ou em situações indevidas de manutenção de serviço com caráter permanente, como disse o Supremo Tribunal Federal.
num sentido que evidencia, na verdade, uma preocupação maior, no sentido de valorização e não de discussão ou preocupação com institucionalização, com organização e com a eficiência dos serviços jurídicos dos Estados. São iniciativas, senador Vital, que, no nosso entender, violam não só o Pacto Federativo, porque pode surgir, sem medir, inclusive, os impactos de ordem financeira para os Estados. Em Goiás mesmo, se abre uma brecha para a unificação, e isso se tentou. Inclusive, houve uma resposta da própria Procuradoria-Geral do Estado, na semana passada, refutando um projeto que tentava unificar, no plano do Estado de Goiás, um número grande de carreiras numa única só, de forma a criar um sentido de transposição que é vedado hoje pela Constituição, porque viola a regra do concurso público. E partindo para as minhas conclusões, até em respeito ao tempo e à quantidade de oradores que ainda deverão se pronunciar, eu queria dizer que o sentido de permanência, dá um caráter permanência, de institucionalidade, para carreiras que sirvam estruturas que podem ser extintas por leis estaduais, é no mínimo temerário. Porque o próprio Estado de Goiás, com a experiência própria que tivemos recentemente, chegou a extinguir 80% das suas autarquias, concentrando todo o seu serviço até 2010 nas mãos das procuradorias, inclusive o seu regime previdenciário. E a defesa da unidade, com base na 484, ela é bem mais ampla. E são 15 estados que nós levantamos. Em 15 estados, nós temos 9 deles em que esses quadros estão em extinção e 6 outros, essas carreiras sequer existem, em respeito a esse princípio da unidade, e que devemos avançar em respeito à racionalização do serviço das procuradorias que vem se tentando implementar ao longo de 26 anos da vigência da Constituição Federal de 88. Muito obrigado, senador. Agradeço a Marcelo, ele presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. Peço tanto ao doutor Marcelo quanto ao doutor Antônio Guilherme que permutem com a doutora Paola e o doutor Paulo Roberto, que eles serão os próximos a participarem da nossa sessão. Antes, gostaria de saudar os procuradores dos estados e as pessoas da minha procuradora, doutora Sandy Japiaçu, paraibana, querida, seja muito bem-vinda. Doutora Paola, doutor Paulo Roberto. Com a palavra, para uso do seu tempo, doutor Paulo Roberto Basso. Inicio saudando o presidente dessa comissão, senador Vital do Rego, os demais integrantes da mesa, em especial os senadores do meu estado, senador Paulo Paim, senador Pedro Simão, a quem agradeço pelo requerimento formulado aqui para a minha participação. Aos colegas procuradores do Estado que se fazem presentes aqui em grande número, demais interessados no tema. Já que o presidente da nossa Associação Nacional passou uma visão aqui acerca do tema, eu, como gestor atualmente da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul e com a experiência dos últimos 3 anos de gestão, venho trazer aqui um depoimento acerca da visão da administração da Procuradoria sobre a PEC 39 em particular. E como bem destacou o presidente da Associação Nacional, essa posição é compartilhada pelo Colégio Nacional dos Procuradores Gerais do Distrito Federal, no sentido da contrariedade à PEC 39, a constitucionalização dos procuradores autárquicos. Nesse sentido, a presidente do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais, Procuradora-Geral do Estado do Rio de Janeiro, doutora Lúcia Léa Guimarães Tavares, dirigiu ofício à presidência dessa comissão. E, com esse enfoque do gestor, eu destacaria que a medida de constitucionalização de uma carreira que não é essencial ao funcionamento dos entes federados, ela não propõe, com todo respeito, uma evolução ao modelo de advocacia pública implantado em 1988 pelo Constituinte originário. Muito antes, pelo contrário, ela aponta para um retrocesso, um grande retrocesso.
nesses 26 anos de vigência da Constituição Federal, eu trago como exemplo o Estado do Rio Grande do Sul, aonde, antes mesmo da Constituição, os procuradores autárquicos foram incorporados, através de legislação específica, às estruturas da Procuradoria-Geral do Estado, e hoje, no Rio Grande do Sul, por exemplo, não há nenhum procurador autárquico em exercício, apenas alguns já inativados, aposentados. E o sistema atual, proposto pela Constituição Federal, ele garante a unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica no âmbito dos estados. E não se pode perder de vista que o conceito de fazenda pública, o conceito lato de fazenda pública, contempla não apenas o ente federado, o Estado, mas também as suas autarquias. E seria muito preocupante que tivéssemos estruturas diversas falando em nome da fazenda pública, com interpretações conflitantes, diversamente do que acontece hoje, com a centralização da visão da advocacia pública, do entendimento, da consultoria e da representação judicial calcada na Procuradoria-Geral do Estado. Então, a descentralização dessa atuação, ela é uma medida que vai contra um dos princípios lá consagrados no artigo 37, o princípio da eficiência, vai contra a racionalidade do sistema. Vejam que constitucionalizar uma carreira como esta permitiria que iniciativas nos estados caminhassem para a necessidade de criar, então, naqueles estados, que é a grande maioria dos estados da federação, estruturas de procuradorias autárquicas, aonde hoje não existe. Então, veja, o Estado do Rio Grande do Sul tem a sua atuação descentralizada em 17 procuradorias regionais, com corpo de servidores e procuradores que atendem todas as autarquias do Estado do Rio Grande do Sul e podem, de forma administrativa, contemplar todo o âmbito do Estado gaúcho. E assim os outros estados da Federação. Acaso viesse a constituir-se pela proposta constitucional a figura do procurador autárquico, muito possivelmente as autarquias nos estados teriam que criar estruturas, não só de advocacia, como administrativas, para fazer o atendimento em todas as locais do estado. Se replicariam estruturas, viria apenas onerar o erário. Sinceramente, como gestor da Procuradoria-Geral do Estado, eu não consigo identificar nem uma evolução nesse sentido, nem em favor da sociedade, nem em favor do zelo para o erário, mas consigo identificar um mero interesse corporativo. E, nesse sentido, não retiro a legitimidade da iniciativa corporativa, mas ela não vai, nesse caso, ao encontro do interesse público, da racionalidade administrativa e do atendimento uníssono que deve ter a advocacia pública nos estados. Então, eu enfatizaria esse aspecto, que trazer para a Constituição Federal um tema que pode muito bem ser contemplado na organização administrativa dos estados, perturba a organização dos estados, afeta a autonomia administrativa dos estados e vai, com toda certeza, contrariamente aos interesses do erário. Então, eu gostaria de enfatizar esses aspectos, destacar bastante esse ponto, que nós temos um modelo da Constituição originária, um patrimônio no artigo 132, já consolidado pela interpretação da jurisprudência, a boa doutrina também, e cito aqui o constitucionalista gaúcho, Juarez Freitas, o professor José Afonso da Silva, que aponta os ganhos, a eficiência que tem uma advocacia única, que tem um posicionamento uniforme, sem conflitos hermenêuticos entre carreiras que ocupariam o mesmo espaço de defesa da fazenda pública. Então, com essas palavras, senador presidente, eu agradeço a oportunidade e enfatizo a inconveniência,
a falta de oportunidade e, por que não dizer, até buscando os demais princípios constitucionais, a inconstitucionalidade desta iniciativa. E apenas fazer um registro também em relação à PEC dos 17 dos procuradores do município. Nós também enaltecemos a importância da constitucionalização das procuradorias municipais, apenas que, na linha do que eu já enfatizei, o patrimônio que já se constituiu no artigo 132, a interpretação em torno dele, a diversidade dos municípios, mais de 5 mil no Brasil, em relação aos estados, que seria de todo conveniente que ele tivesse um dispositivo apartado, que fosse o 132A, mas nada contrariamente à constitucionalização dessa importante carreira da advocacia pública, que são também os procuradores municipais. Obrigado. Agradeço ao senhor Paulo Roberto Basso e passo a palavra à Procuradora-Geral do Distrito Federal, doutora Paola Aires Corrêa Lima. Agradeço a oportunidade de falar, agradeço ao senador Rodrigo Hollenberg, do meu estado, né, Distrito Federal, que fez o requerimento, cumprimento o presidente da mesa, senador Vital Rego, senador Sérgio Rocha, senador Marcos Stan, e agradeço aqui a presença de todos, cumprimento os senadores presentes, meus colegas procuradores de Estado, imagino que deve ter aqui muitos procuradores de município também presentes, dada a relevância do tema. Como me foi dada a palavra aqui ao final, eu gostaria também de trazer um lado de gestora aqui da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, muito prático para vocês. Aqui no Distrito Federal, nós já tivemos as duas experiências de ter a Procuradoria Autárquica, tal qual o Estado aqui do Rio Grande do Sul, e já tivemos a experiência foi no ano de 2007, acredito, que nós fizemos essa junção da carreira. E os procuradores autárquicos foram para dentro da Procuradoria, e hoje a Procuradoria seria o órgão responsável pela defesa e instituição de toda o pronunciamento jurídico do Distrito Federal. Por que nós entendemos que isso é importante, isso é a melhor solução para o nosso Estado, aqui para o Distrito Federal? Porque dentro da nossa sociedade, cada vez mais complexa e cada vez mais dinâmica, a sociedade hoje ela demanda, sim, que nós temos que dar respostas mais céleres. E se nós aguardarmos uma definição, isso do Poder Judiciário, quem está na Procuradoria sabe que não pode aguardar. Então, nós precisamos de uma definição administrativa das questões jurídicas que são colocadas. O governo não tem como esperar 10 anos para que o Supremo se pronuncie sobre um determinado assunto. O assunto ele tem que ser decidido, e tem que ser decidido de uma forma geral para a administração pública. Eu não posso permitir, dentro do Distrito Federal, que tenhamos 2 órgãos de orientação jurídica com igual hierarquia e igual posicionamento. Eu digo isso numa situação muito clara, uma questão de licitação, um entendimento básico sobre se pode ou não contratar diretamente determinada empresa para fazer um serviço. Digamos que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal solte uma orientação dizendo que pode, e uma autarquia solte a orientação dizendo que não pode. Como que nós ficamos? Nós vamos transferir para o Judiciário o que é a definição final administrativa. E isso levanta o quê? O Estado vai esperar, talvez, 5 anos para definir se ele pode ou não pode fazer uma contratação? Como que nós vamos ficar nessa situação? Questões de gratificação de servidores públicos, diversas questões que são submetidas ao nosso consultivo, que são semelhantes aos consultivos de uma procuradoria autárquica. Então, hoje, o que nós temos de realidade? Quando nós temos uma questão importante aqui no Distrito Federal, que esteja submetida a cargo de uma defesa de uma empresa pública, qual é o pedido? Procuradoria, avoque a defesa, que nós podemos avocar. Atue em conjunto conosco. Então, recentemente, eu fui chamada a atuar conjuntamente com a defesa do Banco de Brasília, o nosso BRB.
aqui, que a gente define, né, que a gente defende ele com unhas e dentes aqui para manter a nossa autonomia financeira do nosso Estado. Eu chamo de Estado, nós estamos aqui nessa competência cumulativa e municipal e estadual aqui. Por quê? Porque a Procuradoria do Distrito Federal e as Procuradorias de Estado conseguiram, com muito custo, com muito trabalho, esse reconhecimento institucional de defesa uníssona e de defesa o quê? Centralizada. Então, sempre que nós temos uma questão relevante, agora eu estou aqui para referendar ou não um acordo da TerraCap, nossa empresa pública. E eles querem o referendo da Procuradoria. Então, para medidas de estabilização, de posicionamentos administrativos, e tirando todo o aspecto jurídico, técnico, de inconstitucionalidade dessa PEC, porque isso já foi bem explorado pelo doutor Basso, pelo doutor Marcelo Terto, eu não recomendaria isso como forma de gestão, que nós já tivemos essas duas experiências aqui, a situação financeira dos estados, que foi abordado a questão, né, capilar, nós somos pequenos, então talvez nós não teríamos aqui o Distrito Federal essa situação, mas que a realidade estadual e de cada estado e pode não recomendar a criação de uma autarquia. Será que é um momento adequado colocar isso numa emenda constitucional e de forma impositiva a todos os gestores, a todos os governadores? Eu acredito que não. E acredito que o Conselho Nacional dos Procuradores do Estado também tomou essa atitude, muito em razão da situação de cada estado e de cada organização. Por isso, eu sei da luta dos procuradores, né, autárquicos aqui, de forma alguma isso é para contrariar um concurso público, contrariar uma carreira, mas é de unificação administrativa. Por quê? O Judiciário ele tem um órgão máximo, que é o Supremo Tribunal Federal. Ninguém vai questionar um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A gente brinca que ele pode até errar, mas ele é o que erra por último, né? Então, ninguém vai questionar um erro dele. Na administração, nós vamos permitir que esse conflito entre órgãos, esse conflito de entendimentos jurídicos, se perdure no tempo, tanto em termos de consultivo como em termos de contencioso. Um dos exemplos da Procuradoria para fazer essa unificação, que foi um exemplo emblemático, foi a questão da fórmula de correção dos cálculos de precatório. É um sistema que você fala, não é nem jurídico isso, é mais matemático. Mas essa fórmula de cálculo, que era diversa das autarquias para o Distrito Federal, gerou um descompasso enorme entre mesmos credores. Às vezes, o credor do mesmo plano econômico, se ele tivesse enfrentado, vamos dizer assim, a Procuradoria, o precatório dele seria menor, e quando teve uma mesma defesa feita pela Procuradoria autárquica, o precatório dele era maior, ou vice-versa. Tá? Eu não estou querendo dizer aqui que os procuradores de Estado são melhores que todos os outros. Eu só estou querendo dizer a vocês que tem que ser o quê? Um critério de justiça, de equidade. Vamos dar um tratamento igual das demandas judiciais que são impostas. Então, vamos ter a mesma defesa. Por quê? Exemplo também assim, prático para vocês. Súmula administrativa. Hoje, na Procuradoria, tal qual a AGU, temos as nossas súmulas de dispensa de recurso, senador. Imagine se na Procuradoria nós tivermos uma súmula, porque nós temos autonomia para criar, verificado que o Supremo Tribunal Federal, ou o STJ, né, em matéria federal, já pacificou uma determinada matéria. E nós dispensamos esse recurso. E dentro das uma outra entidade, Procuradoria Autárquica, entenda que não, que tem que se recorrer até o fim. Só aí você já tem 10 anos de demanda judicial a mais por um lado ou a menos por outro. Eu estou vendo que o meu tempo já está se esgotando. Eu fui chamada aqui pelo meu presidente ali da nossa associação e atendendo a um chamado do Colégio Nacional, já que eu sou aqui representante anfitriã, então vinha essa comissão mais para dar esse testemunho e com exemplos práticos
para vocês entenderem que essa nossa resistência a essa PEC não é porque nós não queremos que eles tenham, que nós sejamos melhores que os outros, ou porque nós não queremos que eles venham e contribuam para o engrandecimento jurídico da administração pública, mas é porque isso vai gerar problemas práticos, que a União... Eu já fui procuradora do INSS. Quando eu fiz concurso, o primeiro concurso que eu fiz era de procurador do INSS. E nesse movimento, a AGU viu que a existência de várias carreiras, na época, né, fazia concurso para advogado da UNB, procurador do INSS, procurador do FNDE. Esse não era o melhor sistema. Então, no que a AGU ela fez um trabalho de centralização, nós agora, nos estados, vamos fazer um trabalho pela Constituição Federal, tirar essa autonomia dos governadores de descentralização. Então, esse era um ponto que eu queria trazer aqui para vocês e agradecer novamente a presença. Agradeço a doutora Paola Aires Correia Lima, Procuradora-Geral do Distrito Federal. Passo a palavra ao doutor Marcos Vitório Stan, diretor-presidente da Associação Brasileira de Advogados Públicos. Senhor presidente da CCJ, senador Vital do Rego, o senador Sérgio Souza, autor da PEC 39, a quem eu dedico uma homenagem especial pelo carinho e por ter visto exatamente o lado contrário de tudo que aqui foi exposto. Senhor senador Ricardo Ferraz, senador Paulo Paim, senador Inácio Arruda, senador Pedro Taques, que aqui estão presentes nesta audiência pública, pela sensibilidade e até mesmo pela afinidade com o tema. Eu quero cumprimentar, na pessoa da doutora Paola, todas as entidades de classe aqui presentes que me antecederam, tá? Todos os colegas advogados públicos e advogadas públicas, enfim, meus senhores e minhas senhoras. Eu vou falar para vocês um pouquinho com o meu coração. Primeiro, pela honra, senador Ricardo Ferraz, o senhor nos trazer aqui. Eu me sinto em desigualdade extrema nesta mesa. Vejo vários órgãos, inclusive, senador Paim, são instituições que representam os estados, as procuradorias gerais dos estados. Infelizmente, os procuradores autárquicos e fundacionais não estão aqui representados como se fazem na AGU. A AGU, que é um modelo, simetricamente, senador Pedro Taques, nós falamos em simetria, é um dos princípios que nos regula a base do direito. Então, a AGU tem lá o seu sistema, e o que se pretende nada mais é que oportunizar o Estado definir um sistema semelhante. Um sistema semelhante, naturalmente, valorizando suas autarquias e fundações. Eu posso dizer que, no caso do Estado do Paraná, são quase 40 autarquias e fundações. Quase 40. Vocês falaram aqui em extinguir. O presidente da ANAP fala em extinção. E não se pode falar em criação? Muito bem. Aqui se falou em corporativismo. Nós estamos defendendo uma proposta de pessoas que estão trabalhando antes de 88 para a administração pública, de carreiras que foram olvidadas pelo constituinte originário, carreiras que estão prestando seu serviço no Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, procurador, eu particularmente desconheço peculiaridades, sei que tem advogados, procuradores autárquicos em extinção a carreira, alguma coisa assim, mas na grande maioria dos estados existem sim procuradores. Eu vou trazer para vocês, depois de uma forma breve, posições do Pará,
posições, inclusive do Paraná, que foi bem lembrado. O ADIM 175 é a primeira ADIM que julgou um dispositivo constitucional no estado do Paraná, que facultou a criação de carreiras, da carreira de autárquicos e fundacionais. Esta ADIM foi julgada no Supremo em 1992 e, por maioria, foi declarado constitucional o artigo 56 da Constituição Estadual, que facultou a criação da carreira. Paralelamente a isso, sequencialmente, o governador da época entrou com uma outra ADIM contra a lei que criou a carreira, que veio a ser julgada agora em 2011, se não me falha a memória. Este julgamento encontra sob embargo de declaração. Por quê? Porque o Supremo diz que, com relação a assessoramento, compete aos procuradores, mas, com relação aos autárquicos, não fazia parte, inclusive, do objeto da ADIM. E esses embargos estão para serem julgados. Tá? Então, tentar transformar uma verdade, ou melhor, uma verdade relativa em absoluta, eu acho que, no mínimo, ela deve vir à tona para que nós sejamos respeitados. Tá? Falar que a PEC ela atenta, tá, contra o Estado democrático, contra a federação, eu acho um absurdo. Falar que um colégio de presidentes tem que ser ouvido antes... O Senado vai ter que ouvir os colégios de presidentes antes de propor qualquer medida, eu acho que é pisar no parlamento. Vocês foram eleitos, são representantes dos estados, assim como os deputados são representantes do povo do Brasil. Nós temos PECs e mais PECs que